Você que está num relacionamento, você homem, você tem amado a sua mulher? Você mulher, tem amado o seu homem? Deus nos ensina a amar as pessoas e isso não é algo só para os estranhos e próximos que a gente encontra na vida, mas também aquelas pessoas especiais, pessoas que fazem parte da nossa vida e pessoas que nós escolhemos para conviver. Lá em Malaquias 2,15, Deus fala um pouquinho sobre isso e ele diz: Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. O casamento ele não é só um pedaço de papel que você assina, ele não é só um documento, um contrato, um acordo entre duas pessoas que fala: combinamos de que nós vamos ficar juntos até o dia que a gente não tiver mais afim de ficar juntos, aí cada um vai para um lado sem mágoas. Casamento não é isso. A Bíblia nos fala, né, que esta união ela não é só um contrato, ela não é só um acordo, mas é uma coisa de corpo e espírito. O casamento ele é mais do que só duas pessoas que agora estão morando juntas. Aliás, eu preciso falar de uma coisa. Tem muita gente por aí que vive a vida inteira junto com alguém. Acorda, tem relações, almoça, janta, paga conta, sofre junto, passa alegria junto, tem filho junto e não assina aquele papelzinho. E fala: não sou casado, não sou casado. Você é sim, tá bom? Você é. Até na lei brasileira você é. Porque o governo sabe que tem muita gente assim e já foi lá e mudou a lei. Porque, né, às vezes até pelo bem, né, pelo benefício da pessoa. Porque às vezes existem casamentos em que existem situações tóxicas e difíceis. E aí a pessoa vira e fala assim: eu não assinei nenhum contrato, então ela não tem direito a nada. Então ele não tem direito a nada. E aí o governo fala: não, peraí, não é bem assim, a gente já pensando que isso poderia acontecer, fizemos uma coisa aqui para que essa pessoa não seja jogada na rua da amargura depois de, 10 anos de relacionamento. Não é justo, né? Mas uma coisa que isso faz a gente pensar também é que esse texto ele fala, né? Eu odeio o divórcio, diz Deus, diz o Senhor, Deus de Israel. E isso lembra a gente de que esse fim de um relacionamento, o divórcio, ele nunca foi o plano. Ele não é o caminho normal. Ele é algo que pode ser que aconteça se todas as outras alternativas não forem possíveis, mas não é isso que Deus queria para a sua vida. O divórcio ele não é um plano de Deus, nunca. Mas ele pode ser uma consequência das suas escolhas ruins. Tem gente aí que na hora de escolher namorado, namorada não consulta a Deus, na hora de casar não tá nem aí, e na hora que vem a dificuldade fala: Deus, cadê a bênção? Cadê? Cadê o milagre? Né? E talvez ali, né, a pessoa ela está vivendo uma situação difícil, mas de uma certa maneira também foi uma situação que ela mesma, né, se colocou naquela situação. Mas existem casos e casos, tem gente que talvez a pessoa não sabia como ela era direito, o que é mais um motivo para você não levar o casamento como uma brincadeira e casar com a pessoa que você mal conhece. Aliás, a palavra de Deus deixa bem claro para a gente que não é brincadeira, é uma coisa séria. Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. Então, ele fala, né, divorciar-se da esposa é cobri-la de crueldade. Então, em vários momentos aqui a gente vê que não é só um acordo entre duas pessoas. Eu disse e agora eu estou dizendo outra coisa. Não é isso. Não é assim. O casamento, esse lindo relacionamento entre um homem e uma mulher, foi algo que Deus fez para nós. E nesse relacionamento nós vivemos, nós aprendemos, nós crescemos uns com os outros e a gente vai aperfeiçoando como ser humano. E sim, tem um pouco de atrito, claro.
Já viveu com alguém por um tempo sem ter atrito? Não importa o quanto você se dê bem com aquele seu amigo, se ele se mudar para dentro da sua casa, daqui a alguns dias, em algum motivo, vocês vão estar discutindo por alguma coisa. Então não ache que é porque casamento é game over, casamento destrói a vida, você pode ser livre ou você pode estar casado. Por que tem gente que fica com essas brincadeiras? Porque tem gente de 30, 40, 50 anos que morre de medo de assumir qualquer responsabilidade. É uma pessoa que ela quer sair para onde ela quer ir, ela quer voltar, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, não quer prestar contas de nada a ninguém. Mas agora tem uma pessoa ali em casa que ama essa pessoa e vai se preocupar se ela desaparecer e não der sinal de vida. Você está me controlando, você está não sei o quê. Gente, você não é mais criança. A criança, você deixa ali brincando de bola, daqui a pouco ela perde a noção do horário. E aí vem a mãe chamar ela de volta. E a criança volta. Tem adulto querendo agir que nem criança. A pessoa não consegue entrar no mínimo, no menor dos relacionamentos que já está me oprimindo, já está me apertando, já está me escravizando. Você não sabe o que é escravidão. Você não sabe o que é opressão. Existem pessoas que não querem amadurecer. E essas pessoas fogem de um relacionamento como o diabo foge da cruz, né? Mas no casamento que Deus deixou para nós, seres humanos, né? Ele é um relacionamento onde nós crescemos, nós amadurecemos, nós desenvolvemos quem nós somos e aprendemos a viver melhor também com outra pessoa que também vai aprendendo com a gente essa troca. Num casamento maduro, do jeito que Deus quer que o nosso seja, as pessoas se respeitam. Não existe um ciúme bobo, porque você confia na outra pessoa. Eu vejo, e até é meio engraçado às vezes ver o quanto outras pessoas parecem que morrem de ciúme. Aí você olha e fala assim, nossa, será que ela não confia na pessoa com quem ela casou? E às vezes a resposta é não. E você fala, nossa, mas se não confia tanto, por que casou com essa pessoa? Parece que não pode deixar ela 30 minutos sozinha no lugar e tem que ficar vigiando de binóculo como um espião só para ter certeza que a pessoa não está fazendo nada de errado. Que relacionamento saudável é esse? Que relacionamento maduro é esse? Então, um casamento ele deve ser um relacionamento maduro entre dois adultos, duas pessoas que agem de uma maneira apropriada, que se respeitam, que se amam e que não são agressivos uns com os outros. Porque se o casamento é para ser um lugar de amor, de perdão, de compreensão, não há espaço para violência. Eu não sei em que situação está o seu relacionamento, se você está em um ou não, mas é sempre bom a gente aprender para agora ou talvez para o futuro. O que é que Deus espera de nós, de nossa vida, não sozinha, mas com as outras pessoas também. Talvez você esteja no relacionamento e ele esteja indo bem, mas não se esqueça de andar no caminho que Deus tem para vocês, um relacionamento maduro. Mas talvez você esteja numa situação difícil, onde as coisas não andam lá tão bem assim. Saiba que não existe nada impossível que Deus não possa consertar. O mundo vai ficar falando às vezes ao seu redor assim, larga, divorcia. Porque tem pessoas por aí que acham que se a pessoa esqueceu a forminha de gelo fora da geladeira, já é uma bandeira vermelha, já é um deal breaker. Isso aí eu não aguento, essas pessoas me dão, eu não aguento. A pessoa, ela falou essa palavra, eu já não quero mais. Se ela não tiver tanto de altura, eu já não quero mais. Se ela não faz exatamente tudo do jeito que eu não quero mais. E aí as pessoas nunca encontram ninguém. Mas um relacionamento, um namoro, que vira depois casamento, ele não pode ser superficial assim. Ele não pode ser um relacionamento que daqui a alguns anos, quando a pessoa envelhecer, você vai querer largar ela só porque ela envelheceu. Ele não pode ser um relacionamento baseado em beleza. Ele não pode ser um relacionamento baseado na sua aparência. Ele não pode ser um relacionamento baseado no emprego que você tem ou no dinheiro que você tem.
porque hoje a gente tem e amanhã talvez não, ou agora não e talvez a gente tenha mais. O relacionamento entre duas pessoas, ele tem que ser firmado em Deus. E você tem que realmente ter certeza que você quer passar o resto da vida com aquela pessoa. Não é brincadeira. Pense o quanto tiver que pensar. E não corra, não saia correndo para casar com alguém, porque é uma coisa séria, não é brincadeira. No começo de um namoro, no começo de um relacionamento, né, os químicos que existem em nós fazem a gente ficar cheio de emoções e muito doidos. Mas com o tempo as coisas se acalmam um pouco. E aí você começa a ver realmente como é a relação com aquela pessoa. E aquela emoção, aquela euforia toda do começo do relacionamento passa. E esse, deu uma calmadinha. Agora parece uma coisa mais real, mais ser humano de verdade, né? Menos Hollywood, mais pé no chão. E talvez a gente comece a aprender a levar mais a sério isso, como uma sociedade. Se a gente levasse mais a sério, não teria tanta gente assim casando mal ou se divorciando. Eu não sei em que estado está o seu relacionamento hoje, mas se for necessário restaurar, saiba que Deus pode restaurar o seu casamento, o seu relacionamento, porque não existe nada impossível para Ele. Mas é importante a gente ter em mente que tem certas situações que elas já passaram de todos os limites. Uma pessoa, uma mulher que sofre na mão de um marido, que é agredida, que é desrespeitada constantemente, esse homem ele precisa mudar completamente para manter esse relacionamento. Porque senão não há respeito, não há amor. E é necessário muita humildade, é necessário muita mudança de vida para uma pessoa dessa restaurar o seu relacionamento. A gente sabe que muitas vezes a pessoa vai simplesmente olhar e achar que não está fazendo nada de errado. Então é por isso que eu não digo com todas as letras que não, todas as vezes, todos os casos, ninguém jamais deve se divorciar. Eu creio que realmente não é o plano que Deus tem para nenhum de nós. Não é. Mas eu entendo que a maldade do coração do homem e o pecado que habita pode causar isso. O divórcio não é plano de Deus e nunca foi, mas ele pode ser a consequência de uma vida cheia de péssimas escolhas. Mas Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Não existe nada impossível. E se você tem vontade de restaurar, se você tem vontade de ter, ou ter só um relacionamento melhor e mais saudável, Deus quer te dar isso. Deus quer fazer este melhor acontecer na sua vida. Não é tarde demais para restaurar um relacionamento quebrado. Se você deseja, e se a outra pessoa também aceitar, um casal trabalhando junto para restaurar o seu relacionamento pode ir muito longe. E Deus, junto com isso, então, faz o impossível se tornar possível. Que Deus possa abençoar a sua vida e, se for o caso, a sua vida e do seu cônjuge também, para que a cada dia você possa caminhar com Ele, ter uma vida melhor, chegar mais longe, amadurecer, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.